Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estarei trazendo um assunto assim, um pouco diferente, que já faz um tempo, né? Que eu não falo sobre Japão, relacionamentos internacionais, o nosso casamento, né? Meu e do Ryu, as coisas que eu percebi, as coisas que eu tenho sentido também, e algumas situações que eu achei muito interessantes trazer em pauta. Não somente pra, tipo assim, dar uma ideia pro pessoal que tá em relacionamento internacional, ou para aqueles que querem entrar, ou para aqueles também que já têm um relacionamento, mas que talvez em algum momento ou situação que eu possa narrar aqui possa se identificar com você. Então, eu não digo que exclusivamente esse vídeo é somente para quem é casado com pessoas internacionais, mas eu acho que é um vídeo que puxa para um assunto que faz todo mundo pensar. E bom, vamos pro vídeo. E antes, né, de eu começar, eu só quero pedir para vocês, por favor, se inscrever, compartilhar com quem você sabe que gosta de coisas do Japão, da Ásia e tudo mais. E pedir para que você fique com a gente. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você já faz parte do Vale, muito obrigada pela sua participação. E espero que este vídeo possa alcançar seu coração também, eu possa falar com você de alguma forma e quem sabe no futuro, com esse conhecimento, você possa ajudar alguém. E é isso aí, bora lá! Bom, a primeira coisa que eu quero esclarecer é que eu e o Rio já temos 5 anos de relacionamento, sendo que 2 anos, dentro desses 5 anos, eu estou casada. Então, muita gente acha que eu casei, namorei, noivei, blá blá blá, em 6 meses por causa de um vídeo que eu postei lá no começo do canal. E na verdade foi um mal entendido, então já vou começar por aí. Então já tem 5 anos que eu tenho um relacionamento com o Rio, começando por amizade, aí depois o namoro e eventualmente o casamento. Eu não sei se eu já cheguei a falar aqui no canal, em algum vídeo, né, sobre o começo do relacionamento meu com o Rio, mas quando eu o conheci, ele estava no quadro de depressão profunda, ele não saía do quarto e ele já havia tentado suicídio por 2 vezes. Então, o momento que eu conheci ele foi um momento que ele estava muito fragilizado e graças àquela fragilidade eu conheci o verdadeiro eu dele, mesmo que fossem, né, mensagens correspondidas pela internet, mas foi um ano de amizade muito precioso para mim e que me ajudou muito a conhecer ele e acho que também me ajudou a autoconhecer, porque eu não sabia que eu teria forças para ajudar alguém assim. E eu sou muito grata a Deus também por ter me dado sabedoria para lidar com a situação dessa, porque até o momento, pelas fotos dele na época, no Facebook e tudo mais, eu achava que ele era a pessoa mais feliz do mundo, porque ele sempre estava sorridente, ele já tinha visitado vários e vários países, ele sempre estava rodeado de pessoas nas fotos, então eu achava que ele poderia ter uma vida perfeita, e sendo que na verdade não era bem assim. E no momento que nós começamos o relacionamento, isso foi. Eu conheci o Rio em setembro de 2014 e nós começamos a namorar em novembro de 2015, ou seja, 1 ano e 2 meses depois. Eu que contei pra ele que gostava dele. E aí, em dezembro de 2015, ele veio ao Brasil para conhecer a minha família, me pediu oficialmente namoro, me deu aliança e tudo mais. E ficamos mantendo relacionamento à distância, mas todo ano ele vinha ao Brasil, uma vez por ano, e ficava aqui lá no Brasil 15 dias comigo, com a minha família. Passávamos geralmente Natal e Ano Novo juntos. E em 2017 aliás, 2016 ele me pediu em casamento. Em 2017, em outubro, nós nos casamos. E em fevereiro de 2018 eu cheguei ao Japão. Ou seja, ali de agosto de 2017 até janeiro de 2018 foram 6 meses de preparação antes de eu vir para o Japão. Então foi um período assim que nós vivemos muitas coisas juntos. Eu tenho certeza que ele aprendeu muita coisa comigo também, eu aprendi muita coisa com ele. E eu, quando cheguei ao Japão, eu tive a real sensação de como é o povo japonês. Embora eu já tinha ouvido muitos comentários, muita coisa da boca dos outros, mas eu não tinha vivido, então eu vou contar aqui algo que eu vivi, que eu experiencio e que eu acho que é muito importante deixar todo mundo saber,
quando você entra num relacionamento, especialmente com alguém que pertence a uma cultura diferente, e quão delicado é esse tipo de relacionamento. Muitas pessoas endeusam esse tipo de relacionamento, especialmente meninas que são super ligadas à cultura japonesa ou coreana ou chinesa, seja por doramas, que são novelas asiáticas, ou seja por animes, que foi o meu caso, ou qualquer outra coisa, né, que motiva você a querer estudar aquele idioma, seja por K-pop, J-pop, né, que às vezes a música também influencia muito. Então eu recebo muitas mensagens no meu Instagram perguntando: Sara, que tipo de site você entrou para conhecer o Ryu? Ah, como que você conseguiu ter um marido japonês? Ah, como que você fez amizade com pessoas estrangeiras e tudo mais? Então, assim, sempre a pessoa parece muito, assim, feliz. E já teve pessoas também que me chegou no inbox pedindo conselho a respeito do relacionamento, a respeito do comportamento do namorado ou da namorada, é, com relação a ele ou ela. Ah, Sara, me ajuda, porque o que quer dizer se a minha namorada tá assim, assim, assim? Ou será que ela ou ele quer alguma coisa séria comigo e tudo mais? Então, assim, o que me motivou a vir aqui fazer esse vídeo é que é muito importante entender que quando se entra num relacionamento internacional, você tem que saber que você tem que estar aberto à cultura daquela pessoa e que não é somente a outra pessoa que tem que se doar para você, mas você também vai ter que se doar para aquela outra pessoa, e especialmente estar aberta para entender e para aceitar a cultura dela, a forma de pensar. E muito mais ainda em especial se você for viver no país daquela pessoa. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que foram casados com japoneses, o relacionamento infelizmente veio a terminar porque simplesmente a pessoa, de alguma forma, não aceitava a diferença cultural, odiava comida, odiava as pessoas, não queria entender o idioma, sabe? Não fazia esforço nenhum. E muitas vezes o parceiro, por ficar tentando muitas vezes, né? Acabava que a pessoa chega num desgaste emocional e nisso ocorrem muitas brigas e tudo mais. Eu e o Rio não somos o tipo de casal que nós brigamos direto, até porque briga entre a gente é bem difícil. A gente sempre tenta sentar para conversar e tentar entender o ponto de vista um do outro e chegar num consenso. A gente é desse tipo. Mas às vezes, é claro, acontece sim brigas entre a gente, mas assim, não é tipo de discussão, porque o Rio é o tipo de pessoa que vai entrar pra um quarto, se fechar e ficar lá por horas, e depois, quando ele se acalmar, ele vem falar comigo. Ele é esse tipo de pessoa. E eu sou o tipo de pessoa que tem que sair para esparecer depois uma discussão, uma briga, porque eu tenho que relaxar, porque senão aquilo não sai de mim. Então, assim, uma situação que eu quero muito contar pra vocês, que vai pautar muito essa diferença cultural e que talvez pra muita gente pode ser que é uma coisa que não se consiga abrir mão, é a questão de quando você muda pra um país, igual o país do parceiro, igual foi o meu caso, eu me mudei pro Japão. Foi muito dolorido, eu vou falar a verdade para vocês. Foi muito desgastante emocionalmente falando, psicologicamente falando, porque eu tive que abrir mão de tudo que eu era para poder se encaixar dentro do país. E por que que eu estou falando isso? Porque se você não se encaixa, nem emprego você arruma. E muitas vezes os brasileiros chegam aqui com uma sensação de que pode levar a vida normal, como se estivesse no Brasil, e não é assim. O Japão tem regras, e as regras são feitas para ser cumpridas, e se você não cumprir, infelizmente você é excluído da sociedade ou você vai sofrer alguma consequência, alguma punição, seja no ramo ali de judicialmente falando, ou seja socialmente falando. Então, assim, quando eu vim pra cá, eu cheguei muito inocente e eu queria muito contar isso pra vocês. Eu vim pra cá com a sensação de que tudo ia ser perfeito, tudo ia ser maravilhoso, porque eu tava vindo pro país dos meus sonhos, que eu desde os meus 13 anos de idade eu queria ter conhecido. Mas assim, eu nunca visualizei na minha mente que eu iria me casar com uma pessoa tipo assim, com uma pessoa de outro país. Eu nunca tive essa ideia. Então, o fato de ter acontecido foi um presente de Deus para minha vida. É lógico que eu sempre tive aberta a estudar idiomas, a estudar culturas e ter amigos de vários países. Eu tenho amigos de vários países, conversei com pessoas de vários idiomas,
de várias culturas diferentes, mas aconteceu de eu ter um relacionamento com o Ryu. Então não, eu não tive um relacionamento com ele por interesse de vir pro Japão e muito menos só porque ele era japonês. Então, quando você vier pra cá ou pra qualquer outro país, principalmente casada, você tem que ter consciência que muita coisa dentro de você e fora de você vai mudar. E você tem que estar aberta para aprender o idioma local, até por quê? Para você ter um emprego melhor, para você poder se encaixar melhor na sociedade, até para você conhecer melhor a cultura deles. Se você se isolar socialmente falando das pessoas daquele país ou da cultura daquele país, você vai ter, infelizmente, uma vida pobre em todos os aspectos que você possa imaginar. Em especial, você deixa de aproveitar as riquezas que o país tem para te oferecer, seja não somente em cultura ou aprender um novo idioma, mas também na questão de, tipo assim, você absorver melhor, entender melhor eles, e ele também dá a chance para eles de te entender, de saber quem você é, de que país você veio. Acaba que é uma experiência de troca entre você e a outra pessoa pertencente a outra cultura. É lógico que nem todo mundo vai estar aberto para estrangeiros. Eu passei preconceito aqui. Eu sofri alguns tipos de assédio também. Mas nem por isso me fez desistir em nenhum momento de continuar estudando e de querer alcançar lugares mais altos ou de continuar com o meu parceiro por causa dessas outras pessoas escrotas que aparecem na vida da gente. Então é muito importante entender que não é só a aparência física de uma pessoa que muitas vezes atrai a gente, mas também é saber o quão forte é o seu coração para aguentar tudo que pode vir pela frente. Às vezes não aceitação pela família, às vezes a questão de você não conseguir lidar com a cultura local. Tem gente que não consegue se adaptar. Tem gente que, tipo assim, se estressa com aquilo, a poucos meses vai embora. E eu conheço brasileiros que odeiam o Japão, que ficaram aqui pouco tempo e tem uma imagem super ruim e não quer pôr o pé aqui nunca mais. E, tipo assim, eu tenho amigos que conhecem pessoas assim também. E não é só Japão, de outros países também, tipo América, Coreia, França também, eu conheço gente assim. Então, tipo assim, um relacionamento, seja ele em qualquer esfera que for, ele é delicado, porque às vezes o parceiro também vai ter que abrir mão para te entender. O Ryu abriu mão de muita coisa, de muitos preceitos e conceitos que ele tinha para poder se encaixar a mim também. Por exemplo, a questão de dar carinho, de afeto. Nós brasileiros, nós somos necessitados disso. Nós somos mais calorosos, nós somos mais assim receptivos. Nós precisamos ter aquele contato social, nós precisamos ter, né, aquele beijo, o abraço do dia, precisamos ouvir o eu te amo. Isso faz parte da cultura ocidental, em especial também na cultura brasileira. Mas os japoneses, eles não têm isso, então o Ryu faz um esforço todo dia de falar um eu te amo, de dar um beijinho, passar a mão no cabelo, dar um abraço, porque ele sabe que isso é importante pra mim, faz falta pra mim, e que se não tiver, eu vou ficar, sei lá, chateada, eu vou ficar fria com ele também, e isso não é legal. E assim, da mesma forma também, quando a gente tá fora, né, em lugar público, eu tento evitar ao máximo contato físico com ele também, porque ele se sente constrangido. É parte da cultura asiática não demonstrar afeto em público. Então é muito importante aprender isso também, entender sobre isso também. Não é assim, você pode andar de mão dada, mas esse negócio de ficar dando beijo, abraço, andar assim com outra pessoa do lado, eles não veem isso de uma forma legal. E você tem que estar aberto para entender isso. Uma outra coisa também é que as famílias, os relacionamentos familiares daqui são muito frios. No Brasil é muito comum a gente ter visita dos domingos, almoço na casa da avó, almoço na casa da tia, sei lá, da sua mãe, da sua sogra, e todo mundo reunir ali, ficar conversando, e rola briga, e conversa sobre várias coisas. Mas tá todo mundo ali junto, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia de Reis, Dia de São João. Então, sim, a gente tá sempre junto. A nossa família, nossos laços familiares são muito fortes. E a família, com certeza, tem uma opinião muito grande sobre a nossa vida. Mas aqui no Japão, eles são mais distantes da família, especialmente se as crianças saem da casa dos pais, né, se tornam adultos, eles
meio que tomam distância, não é de ficar ligando toda semana, todo dia, igual eu faço com a minha mãe pelo WhatsApp e tudo mais. Eles meio que eles lá e nós aqui. E isso é muito interessante. Uma situação que eu quero contar pra vocês é uma que aconteceu por esses dias. Um primo ao qual o Rio cresceu junto, eles é tipo primo de primeiro grau mesmo. Cresceram juntos ali e tudo mais. E depois que eles se tornaram adultos, cada um foi pro seu canto, mas de vez em quando se encontrava, ou de vez em quando, né, trocava mensagens. Mas, gente, é muito estranho falar isso pra vocês. A última vez que nós encontramos esse primo do Rio foi na primavera do ano passado. Se eu não me engano, foi no mês 5 que nós nos encontramos pela última vez. Depois disso, nós não tivemos a oportunidade de nos encontrar mais. E aí, há umas 3 semanas atrás, nós recebemos a notícia que a esposa desse primo do Rio havia dado à luz. Sim. E ninguém nem ficou sabendo, pelo menos nem da parte da família dos pais do Rio, nem do Rio, que a esposa dele sequer ficou grávida e que o filho deles nasceram há 3 semanas atrás. Nós só ficamos sabendo disso porque a mãe do Rio veio contar pra gente. Então, assim, pra vocês terem noção de que é muito esquisito o jeito, assim, que é o relacionamento deles. Então, assim, se essa notícia não tivesse chegado pra gente, até hoje eu não saberia que o Ryu ganhou aí mais um priminho. Acho que, assim, o jeito que os japoneses tratam os familiares deles, na nossa visão brasileira, é uma visão, assim, de muita frieza e de, assim, muito isolamento deles mesmos. Eu acho que isso a gente percebe bastante, até porque meu marido também, ele não é de ligar pros pais dele. A gente mora em prefeituras diferentes e quando os pais dele querem falar com meu marido, é os pais dele que ligam. E às vezes, tipo, é uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses. É coisa assim, gente, muito surreal, sabe? Então, assim, ele não sente falta. E eu já perguntei isso pra ele. Ah, você sente falta quando sua família liga pra você? Ele falou, não sinto muita falta. Eu sinto falta do cachorro. Ele sempre fala isso. Então, assim, não é só ele. São vários japoneses que eu conheço que são assim também. Então, assim, essa é uma outra coisa que me chocou muito, a questão do jeito que eles lidam com a família aqui também. E a gente que é brasileira é totalmente diferente. Mas eu acho que esse vídeo já se estendeu demais, espero que de alguma forma tenha ajudado vocês ou matado uma curiosidade, ou quem sabe acrescentado algum conhecimento, né? Se vocês quiserem, pode deixar comentários e aí eu vou ficar muito agradecida. Por favor, curte esse vídeo, porque ele é muito importante, né, para o crescimento do canal e para aparecer para outras pessoas também. E espero de alguma forma que essa mensagem possa ter alcançado seu coraçãozinho. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Muitos beijos e tchau, tchau!